Você já sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor? Como se, não importa o quanto você se esforce para manter as coisas no lugar, o caos insistisse em bater à sua porta. Muitas vezes, olhamos para as crises, para as perdas e para a incerteza como sinais de derrota. Mas e se eu te dissesse que, na visão milenar do budismo, o caos não é o fim da sua história, mas sim o terreno fértil onde a sua verdadeira evolução começa? Hoje, você vai descobrir como transformar a dor em sabedoria e a confusão em clareza mental. Este vídeo não é apenas uma aula, é um convite para mudar a sua percepção sobre a vida. Antes de mergulharmos nesses ensinamentos profundos, faça um compromisso com o seu crescimento, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Isso sinaliza para o universo que você está pronto para receber essa sabedoria e nos ajuda a levar essa paz para mais pessoas. Agora, respire fundo e prepare-se para iniciar a sua jornada. Capítulo 1. A natureza do caos e a lei da impermanência. Para compreendermos por que o caos é, na verdade, um começo, precisamos entender o conceito fundamental de anicca, ou impermanência. No budismo, ensina-se que a única constante no universo é a mudança. Olhe ao seu redor, as estações mudam, as células do seu corpo se renovam a cada segundo, as estrelas nascem e morrem no cosmos. Nada, absolutamente nada, permanece estático. O sofrimento humano surge justamente da nossa resistência a essa verdade. Queremos que os momentos felizes durem para sempre e que as situações difíceis nunca aconteçam. Quando o caos se instala, ele nada mais é do que a vida se movendo, quebrando as estruturas antigas que já não servem mais para o seu crescimento. Imagine um vaso de cerâmica. Ele é bonito, funcional e parece sólido. Mas, se ele cair e se quebrar, o que vemos é o caos, pedaços espalhados, a forma original perdida. No entanto, para o mestre budista, esse vaso já estava quebrado desde o momento em que foi criado. Entender isso não é ser pessimista, é ser livre. Quando aceitamos que tudo é transitório, o medo do caos diminui. O caos é o momento em que a realidade rasga o véu das nossas ilusões de controle. Nós achamos que controlamos nossa carreira, nossos relacionamentos, nossa saúde e o futuro. O caos vem para nos lembrar que o controle é uma ficção da mente egoica. A evolução começa no caos porque é nele que somos forçados a abandonar as velhas identidades. Se você está passando por uma fase turbulenta, entenda que o você que entrou nessa fase não será o mesmo que sairá dela. A lagarta passa por um processo caótico e autodestrutivo dentro do casulo, seus tecidos se dissolvem completamente antes de se reorganizarem na forma de uma borboleta. Se interrompêssemos o processo no meio, veríamos apenas uma massa disforme e sem sentido. Mas esse caos celular é o requisito obrigatório para o voo. Muitas vezes, o que chamamos de crise é apenas a vida nos empurrando para fora da zona de conforto que se tornou uma prisão. O budismo nos ensina a observar o caos sem julgamento. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, começamos a perguntar o que isso está tentando me ensinar. A sabedoria não está em evitar a tempestade, mas em encontrar o centro silencioso dentro dela. A impermanência garante que, assim como a alegria passa, a dor também passará. O caos é o movimento das águas que limpa o leito do rio para que algo novo possa fluir. Ao longo deste vídeo, exploraremos como essa compreensão muda a forma como você acorda todos os dias. Se você está gostando dessa reflexão e sente que ela faz sentido para o seu momento atual, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever. Sua presença aqui é fundamental para que continuemos explorando as profundezas da mente humana. Deixe nos comentários a palavra evolução se você está disposto a abraçar a mudança. O caos também é uma oportunidade de praticar o desapego. No budismo, o apego é visto como a raiz de todo sofrimento, dukkha. Nós nos apegamos a ideias de como a nossa vida deveria ser.
Quando a realidade não corresponde a essa expectativa, sofremos. O caos destrói a expectativa e nos joga no momento presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. É no presente, entre os escombros do que foi planejado, que descobrimos a nossa verdadeira força. Uma força que não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas de uma paz interior inabalável. Pense nas grandes florestas. Às vezes, um incêndio natural ocorre, o que parece ser uma catástrofe absoluta. No entanto, ecologistas explicam que certas sementes só germinam sob o calor intenso das chamas e que as cinzas nutrem o solo para uma vegetação mais forte e resiliente. O caos em sua vida é esse incêndio. Ele queima o que é supérfluo, o que é falso, o que é apenas aparência. O que resta depois do fogo é a sua essência. O seu Buda interior, que é indestrutível. A partir de agora, quando você se sentir sobrecarregado, feche os olhos e lembre-se, isso também passará. Não tente lutar contra as ondas do oceano da vida, aprenda a surfar nelas. A resistência cria fricção e dor, a aceitação cria fluidez e sabedoria. Você não é a vítima do caos, você é o observador consciente que pode usar essa energia para subir o próximo degrau da sua consciência. A evolução não acontece quando tudo está calmo e seguro. Ela acontece no limite, na fronteira entre o que sabemos e o que ainda vamos descobrir. E é exatamente aí, no coração do caos, que a sua luz brilhará mais forte. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo para transformar sua realidade. Continue acompanhando, pois nos próximos capítulos vamos aprofundar em como silenciar a mente e encontrar o propósito escondido nas dificuldades. Se ainda não deu o like, aproveite este momento de transição para apoiar o canal. Inscreva-se para não perder o restante dessa jornada transformadora. O conhecimento só se torna sabedoria quando é compartilhado e praticado. Vamos seguir adiante. Capítulo 2. O poder do silêncio e a prática da atenção plena. Quando o caos se manifesta do lado de fora, a nossa tendência natural é reagir com mais ruído interno. Criamos diálogos mentais intermináveis, buscamos culpados, projetamos cenários catastróficos e nos perdemos em um labirinto de preocupações. No entanto, o budismo nos ensina que a ferramenta mais poderosa para navegar na turbulência não é a ação frenética, mas o silêncio consciente. A atenção plena, ou sati, é a capacidade de estar integralmente presente no aqui e agora, sem julgamentos. Imagine a sua mente como um lago. Quando o caos chega, é como se alguém atirasse pedras grandes na água, criando ondas e levantando o lodo do fundo. Se você tentar acalmar a água com as mãos, só criará mais agitação. O segredo é sentar à margem e esperar. Com o tempo, por conta própria, o lodo assenta e a superfície volta a ser um espelho límpido. A prática da atenção plena não exige que você se mude para uma caverna no Himalaia. Ela começa no exato momento em que você decide observar a sua respiração. A respiração é a sua âncora. No meio de uma discussão, de uma crise financeira ou de uma perda dolorosa, o ar que entra e sai do seu corpo é o único elo real com a vida. Quando você foca na respiração, você retira o combustível dos pensamentos ansiosos. Você percebe que o caos é externo, mas a sua consciência é o espaço vasto onde esse caos acontece. Você não é o caos, você é o espaço que o percebe. Muitas vezes, nossa dor é amplificada pela segunda flecha. O budismo usa essa metáfora para explicar que, se você é atingido por uma flecha, um evento doloroso inevitável, o sofrimento imediato é a primeira flecha. Mas, ao reclamar, se desesperar e se perguntar por que você atira em si mesmo uma segunda flecha. Essa segunda flecha é opcional. Ela é fruto da mente desatenta. A atenção plena nos permite sentir a dor da primeira flecha sem adicionar a agonia da segunda. Ela nos ensina a observar o pensamento caótico como se fosse uma nuvem passando no céu.
Você é o céu, vasto, azul e imperturbável. As nuvens podem ser negras e carregadas de tempestade, mas elas não podem ferir o céu. Elas apenas passam. Antes de continuarmos a explorar como esse silêncio pode reconstruir sua vida, este é o momento de fortalecer nossa comunidade. Se você sente que essas palavras estão trazendo um pouco de luz para sua mente, deixe seu like agora e verifique se sua inscrição está ativa. Compartilhar este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil é um ato de compaixão profunda. Vamos juntos manter essa corrente de sabedoria viva. A evolução através do caos exige que aprendamos a ouvir o que o silêncio tem a dizer. No barulho do ego, só ouvimos nossos medos. No silêncio da atenção plena, ouvimos a intuição. É nesse estado de presença que as soluções que antes pareciam invisíveis começam a surgir. A atenção plena transforma atividades triviais em atos sagrados. Lavar a louça, caminhar até o trabalho ou beber um copo de água tornam-se oportunidades de conexão com a existência. Quando você está presente, o caos perde o poder de te assustar, porque você descobre que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de consciência. A prática constante da meditação e da observação diária cria uma resiliência mental inabalável. Você começa a notar os gatilhos que te levam ao desespero e, em vez de ser arrastado por eles, você escolhe como responder. Isso é a verdadeira liberdade. O caos deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre que testa a sua capacidade de permanecer centrado. Lembre-se, o mestre não é aquele que nunca cai, mas aquele que, mesmo caindo, mantém a mente calma e se levanta com mais clareza. Ao final deste capítulo, convido você a fazer um exercício simples hoje. Reserve 5 minutos para apenas ser. Sem celular, sem metas, sem julgamentos. Apenas observe o fluxo da vida em você. Se você valoriza esses momentos de introspecção, sua curtida e sua inscrição são o que nos permite continuar trazendo esses ensinamentos até você. O caminho da evolução é contínuo, e sua participação é essencial para seguirmos adiante. Capítulo 3. A arte de soltar e a verdadeira liberdade do ser. Um dos ensinamentos mais desafiadores, ao mesmo tempo, mais libertadores do budismo é o desapego. Muitas pessoas confundem desapego com indiferença ou falta de amor, mas a verdade é o oposto. Desapegar não significa que você não deve possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. O caos muitas vezes surge quando a vida retira de nós algo a que estávamos agarrados desesperadamente, um emprego, um relacionamento, um status social ou até mesmo uma autoimagem. O sofrimento não vem da perda em si, mas do aperto das nossas mãos tentando segurar o que já se foi. Imagine que você está em um rio caudaloso e se agarra a um galho para não ser levado pela correnteza. Você faz um esforço hercúleo, seus braços doem, você se cansa e vive com medo de que o galho quebre. O galho é o seu apego. O rio é o fluxo da vida. O budismo nos convida a soltar o galho. No início, há o terror do desconhecido, o medo de se afogar. Mas, ao soltar, você descobre que o próprio rio te sustenta. Você descobre que pode nadar, ou simplesmente flutuar com a correnteza, economizando uma energia preciosa que antes era gasta na resistência. O caos é o momento em que o galho quebra, forçando você a descobrir que é capaz de navegar nas águas da existência. A raiz do nosso apego é a ilusão de um eu sólido e imutável. Acreditamos que somos as nossas posses, os nossos títulos e as nossas histórias passadas. Quando o caos destrói essas coisas, sentimos como se uma parte de nós estivesse morrendo. Mas o que está morrendo é apenas a ilusão. O desapego nos ensina a amar profundamente. A valorizar cada momento e cada pessoa, mas com a consciência de que eles são presentes temporários do universo. Quando você não se identifica com as coisas externas, o caos perde o seu alvo. Se você não é o seu emprego, perder o emprego não destrói quem você é.
Se você não define sua felicidade exclusivamente por outra pessoa, o fim de um ciclo não apaga a sua luz interior. Neste ponto do nosso caminho, reflita sobre o que você tem tentado segurar com tanta força que está ferindo suas mãos. Se este ensinamento está ressonando no seu coração, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. O seu like aqui é um gesto de desapego do ego e um apoio ao crescimento coletivo. Ajude-nos a levar essa mensagem de liberdade para mais corações que sofrem com o peso do apego. Praticar o desapego é viver com as mãos abertas. Com as mãos abertas, você pode receber as bênçãos do presente, quando chegar a hora, deixá-las ir sem amargura. O caos é o grande mestre do desapego. Ele limpa o palco da nossa vida para que novos personagens e novas cenas possam surgir. A evolução acontece quando paramos de olhar para trás com saudade do que foi destruído e começamos a olhar para frente com curiosidade sobre o que será construído. A sabedoria budista nos diz que a forma é vazia e o vazio é forma. Isso significa que as coisas surgem do vazio, cumprem seu propósito e retornam ao vazio. Tentar impedir esse ciclo é como tentar parar a rotação da Terra. O verdadeiro desapego também inclui soltar as nossas opiniões rígidas e o nosso desejo de estar sempre certos. Muitas vezes, o caos em nossos relacionamentos é causado pelo apego ao nosso ponto de vista. Quando soltamos a necessidade de controle, abrimos espaço para a compaixão e para o entendimento mútuo. A evolução do ser humano é medida pela sua capacidade de se adaptar e de fluir com as mudanças, mantendo o coração leve e a mente aberta. Ao soltar o que é velho e desnecessário, você cria um vácuo que o universo, em sua infinita sabedoria, se encarregará de preencher com algo novo e mais alinhado com o seu propósito atual. Encerramos este capítulo com um convite à leveza. O que você pode soltar hoje? Pode ser uma mágoa antiga, uma expectativa irreal ou um objeto que não tem mais utilidade. Experimente a liberdade que vem com o ato de soltar. Se você está pronto para essa jornada de libertação, não deixe de interagir conosco. Seu like, seu comentário e sua inscrição são os pilares que sustentam este canal. Fique conosco, pois o próximo capítulo revelará como transformar as emoções difíceis em adubo para sua iluminação. Capítulo 4 – Alquimia Emocional – Transformando o veneno em remédio. No caminho budista para uma vida melhor, aprendemos que as emoções difíceis, como a raiva, o medo, a inveja e a tristeza profunda, não são inimigas que devem ser banidas, mas sim energias brutas que podem ser transmutadas. Esta é a essência da alquimia emocional. Frequentemente, quando o caos se instala, somos inundados por sentimentos que nos parecem insuportáveis. A tendência humana comum é reprimir essas emoções, empurrando-as para o fundo do subconsciente, ou explodir, deixando que elas governem nossas ações. O budismo nos oferece uma terceira via, a via da transformação consciente. Considere a metáfora da flor de lótus, um dos símbolos mais potentes da espiritualidade oriental. A lótus nasce na lama, no fundo de lagos lodosos e escuros. Ela não floresceria se não fosse por essa lama. Para o praticante da sabedoria, a lama representa as nossas aflições mentais, os nossos erros e as nossas dores. Sem o adubo das experiências difíceis, a beleza da iluminação e da paz interior não teria onde se apoiar. Portanto, o primeiro passo para sua evolução é parar de lutar contra o que você sente. Se a raiva surgir, em vez de se tornar a raiva ou de se culpar por senti-la, observe-a, diga para si mesmo, neste momento, há raiva em mim. Essa pequena mudança de linguagem cria um espaço de liberdade. Você deixa de ser a tempestade e passa a ser o observador da tempestade. A raiva, por exemplo, é muitas vezes comparada a segurar uma brasa quente com a intenção de atirá-la em outra pessoa. Você é o primeiro a se queimar. Mas, sob a luz da atenção plena, a energia da raiva pode ser convertida em uma determinação inabalável para mudar o que está errado. O medo,
quando compreendido, revela-se como um guardião que aponta para as áreas onde ainda nos sentimos vulneráveis e desconectados. Ao acolher essas emoções com compaixão, você começa a desarmar o poder destrutivo que elas exercem sobre sua vida. Você aprende que as emoções são como visitantes em uma casa de hóspedes, elas chegam, ficam por um tempo e depois partem. O seu erro foi tentar trancar as portas para os visitantes indesejados ou tentar segurar para sempre os convidados agradáveis. Este processo de transmutação é o que separa aqueles que são apenas vítimas das circunstâncias daqueles que se tornam mestres de si mesmos. Se você está aprendendo a lidar com suas sombras através destes ensinamentos, não se esqueça de clicar no botão de curtir. O seu like ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e deve chegar a mais pessoas que buscam equilíbrio emocional. Aproveite também para se inscrever, garantindo que você receberá cada nova parte desta jornada. A verdadeira evolução acontece quando percebemos que não precisamos ser perfeitos para sermos sábios. A sabedoria reside na honestidade de olhar para a própria dor e não se desviar. Quando você para de fugir do desconforto, o desconforto começa a perder sua densidade. No budismo, falamos dos 5 venenos da mente: ignorância, apego, aversão, orgulho e inveja. O caminho para uma vida melhor não consiste em fingir que esses venenos não existem, mas em desenvolver o antídoto através da prática da meditação e da autorreflexão. O antídoto para a aversão é a paciência, para o apego, a generosidade, para a ignorância, o estudo e a presença. Ao transformar sua relação com as emoções, você altera a frequência da sua vida. O caos externo continua existindo, mas ele não encontra mais solo fértil dentro de você para criar sofrimento desnecessário. Você se torna como uma montanha, as nuvens vêm e vão, o vento sopra forte, o sol brilha ou a neve cai, mas a montanha permanece. Essa estabilidade não é frieza, é profundidade. É a capacidade de sentir tudo intensamente, mas sem ser destruído por nada. Você descobre que a maior vitória não é sobre o mundo, mas sobre as flutuações da sua própria mente. Capítulo 5. A teia da existência, interconectividade e compaixão. À medida que avançamos em nossa evolução, percebemos que o eu que tanto tentamos proteger no meio do caos não existe de forma isolada. O budismo nos ensina o conceito de pratityasamuttada, ou origem dependente. Nada existe por si só. Tudo o que somos e tudo o que nos acontece é o resultado de uma teia infinita de causas e condições. Quando você olha para um pedaço de pão, você não vê apenas farinha e água. Você vê o sol que fez o trigo crescer, a chuva que nutriu a terra, o agricultor que plantou, o padeiro que amassou e o motorista que transportou. O universo inteiro está presente em um pedaço de pão. Da mesma forma, o universo inteiro está presente em você. Essa compreensão muda tudo. O caos muitas vezes nos faz sentir sozinhos, como se o mundo estivesse contra nós. Mas quando entendemos a interconectividade, percebemos que não há eu contra o mundo, porque nós somos o mundo. Suas ações, seus pensamentos e suas palavras vibram por toda essa teia. Quando você cultiva a paz em seu coração, você está contribuindo para a paz do planeta. Quando você se cura, você cura uma parte da humanidade. Esta é a base da compaixão, Karuna. A compaixão não é pena, é o reconhecimento de que a dor do outro é, em essência, a sua própria dor, pois estamos todos ligados. Viver com essa consciência é o ápice de uma vida melhor. Você para de competir e começa a colaborar. Você percebe que prejudicar outra pessoa é, no fim das contas, prejudicar a si mesmo, pois você está cortando um fio da teia onde você mesmo se sustenta. O caos social e os conflitos humanos surgem da ilusão da separação. Achamos que o que acontece com o vizinho, com o meio ambiente ou com alguém do outro lado do oceano não nos afeta. Mas o budismo nos lembra que somos como ondas em um único oceano. Cada onda tem sua forma e altura,
mas todas são feitas da mesma água e todas retornam à mesma fonte. A evolução do seu ser passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento da bondade amorosa, conhecida como meta. Começamos desejando que nós mesmos sejamos felizes e estejamos livres de sofrimento. E expandimos esse desejo para nossos entes queridos, para estranhos e, finalmente, até para aqueles que consideramos nossos inimigos. Isso pode parecer impossível no início, especialmente se estamos em meio ao caos causado por outra pessoa. No entanto, o perdão e a compaixão não são favores que fazemos aos outros, são presentes que damos a nós mesmos para que não tenhamos que carregar o peso do ódio. Se esta visão de um mundo conectado e compassivo ressoa com seus valores, manifeste seu apoio agora. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você está fortalecendo um espaço dedicado ao bem-estar e à sabedoria coletiva. Sua participação é o que faz esta mensagem de união ganhar força no vasto oceano da internet. Ao aplicar a interconectividade no seu dia a dia, você descobre um novo propósito. Sua vida deixa de ser uma busca frenética por satisfação pessoal egoísta e se torna uma expressão de serviço e beleza. Você começa a ver o sagrado no comum. O caos perde o seu aspecto ameaçador porque você sabe que faz parte de algo muito maior. Mesmo na destruição, há as sementes da criação. Você passa a agir não por medo das consequências, mas por amor à vida. A ética budista não é um conjunto de regras impostas, mas uma consequência natural de ver as coisas como elas realmente são. Neste estágio da sua jornada, convido você a olhar para as pessoas ao seu redor com novos olhos. Veja além das aparências, além das máscaras e dos conflitos. Tente enxergar a centelha de vida que nos une a todos. A compaixão é a maior força de transformação que existe. Ela cura feridas que a lógica não alcança e constrói pontes onde o ego levantou muros. Você está evoluindo para além do seu pequeno eu, tornando-se um farol de lucidez e bondade no meio da tempestade. Ficamos por aqui nestes capítulos, mas a nossa caminhada está apenas na metade. O que aprendemos sobre emoções e conexão servirá de base para os próximos ensinamentos sobre a mente inabalável e o propósito de vida. Se você ainda não deixou seu like, faça-o agora como um gesto de gratidão por este conhecimento. Inscreva-se para garantir que receberá a continuação desta narração transformadora. Lembre-se, o caos é o começo, e você já está no caminho da sua maior evolução. Capítulo 6 – O caminho do meio e a estabilidade na tempestade. Uma das maiores contribuições de Siddhartha Gautama, o Buda, para a humanidade foi a descoberta do caminho do meio. No contexto do caos, este ensinamento torna-se a nossa bússola mais confiável. Geralmente, quando enfrentamos uma crise, a nossa mente oscila entre dois extremos perigosos. De um lado, o extremo do niilismo e do desespero, onde acreditamos que tudo está perdido, que a vida não tem sentido e que somos vítimas impotentes de um universo cruel. Do outro lado, o extremo do escapismo ou da positividade tóxica, onde tentamos ignorar a dor, fingindo que nada está acontecendo ou buscando distrações frenéticas para não encarar a realidade. O caminho do meio nos convida a evitar ambos. O caos não exige que você seja um mártir da dor, nem que seja um mestre da negação. Ele exige equilíbrio. Imagine a imagem de um músico afinando um alaúde. Se as cordas estiverem muito frouxas, o instrumento não produz som. Se estiverem muito apertadas, elas se rompem sob a pressão. A sua mente, durante uma fase de evolução forçada pelo caos, é como esse instrumento. Você precisa de tensão suficiente para agir e crescer, mas de relaxamento suficiente para não quebrar. O caminho do meio é a arte de estar plenamente ciente da dificuldade sem se deixar definir por ela. É reconhecer a tempestade, sentir o vento frio no rosto, mas manter as mãos firmes no leme, sabendo que você não é o barco, nem o mar, mas a consciência que navega. Nesta fase da nossa jornada, se você sente que está encontrando seu equilíbrio,
Não deixe de manifestar seu apoio. Deixe o seu like e verifique se o botão de inscrição está ativado. O seu engajamento é o que permite que estas ferramentas de equilíbrio emocional cheguem a mais pessoas que se sentem perdidas nos extremos da vida. Estamos construindo um porto seguro de sabedoria juntos. A estabilidade no caminho do meio é alcançada através da equanimidade, o PECA. A equanimidade não é indiferença. É uma aceitação profunda e radiante da realidade como ela se apresenta. No budismo, a equanimidade é comparada a uma montanha de granito. O sol brilha sobre ela, a chuva a fustiga, os ventos tentam movê-la, mas a montanha permanece. Ela não odeia a chuva nem ama o sol de forma preferencial, ela simplesmente os recebe. Desenvolver essa qualidade significa que o seu bem-estar deixa de ser um refém das circunstâncias externas. Se as coisas vão bem, você desfruta com gratidão, mas sem apego. Se as coisas vão mal, você observa com paciência, sabendo que a natureza da vida é cíclica. A evolução que o caos proporciona é justamente a musculatura espiritual que você desenvolve ao praticar o caminho do meio. Sem o desafio, a mente permanece preguiçosa e dependente de condições ideais para ser feliz. O caos é o ginásio da alma. É nele que você aprende que a paz verdadeira não é um estado de quietude externa, mas uma harmonia interna que persiste mesmo no centro do furacão. Quando você para de oscilar entre a euforia e a depressão, você descobre uma fonte de energia constante e serena que o budismo chama de nirvana na vida cotidiana. Ao final deste capítulo, perceba como você tem reagido às suas pressões. Você está apertando demais as cordas da sua mente ou as deixou frouxas demais, caindo na apatia? O segredo da evolução é o ajuste fino e constante. Se você valoriza este tipo de reflexão profunda, deixe seu comentário abaixo com a frase Caminho do Meio. Sua interação ajuda nosso canal a crescer e a levar clareza para o caos de tantos outros buscadores. Capítulo 7. Karma e a ação consciente, o arquiteto do seu futuro. Muitas vezes, olhamos para o caos como algo que acontece conosco, como se fossemos alvos aleatórios do destino. No entanto, o budismo introduz o conceito de karma, que significa, literalmente, ação. O karma não é um sistema de punição e recompensa divina, é a lei natural de causa e efeito. Cada pensamento, cada palavra e cada gesto que você emite é uma semente plantada no campo da sua consciência. O caos que você enfrenta hoje pode ser o resultado de sementes plantadas no passado, mas o mais importante é entender que as ações que você toma agora, no meio da crise, são as sementes que determinarão o seu futuro. A evolução através do caos depende inteiramente da sua resposta. Se você reage ao caos com ódio, reclamação e violência, você está apenas plantando mais caos para o amanhã. Mas se você responde com paciência, ética e sabedoria, você está transmutando o seu destino. No budismo, disse que o karma é como o rastro de uma carroça, ele segue o boi que a puxa. Se o boi for a sua mente descontrolada, o rastro será tortuoso. Se o boi for a sua mente treinada, o caminho será reto. O caos é o momento em que a estrada fica difícil e cheia de obstáculos, e é exatamente aí que a sua habilidade de conduzir a carroça da sua vida é mais necessária. Enquanto refletimos sobre a responsabilidade de criar o nosso próprio caminho, lembre-se de que este canal é um recurso para a sua caminhada. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Deixe o seu like para selar o compromisso com a sua própria evolução. Ser um criador consciente da sua realidade exige estudo e prática, e estamos aqui para fornecer esse suporte a cada novo vídeo. A compreensão do karma nos liberta da mentalidade de vítima. Mesmo que você não tenha controle sobre o que aconteceu, você tem controle total sobre a intenção, Caetana, por trás da sua próxima ação. O budismo enfatiza que a intenção é o coração do karma. Se você age para ajudar, para curar ou para compreender, mesmo que o resultado imediato pareça pequeno,
você alterou a estrutura da sua mente para melhor. O caos é a oportunidade perfeita para limpar o seu karma antigo através da prática da virtude sob pressão. É fácil ser uma boa pessoa quando tudo vai bem. A verdadeira evolução kármica acontece quando você escolhe a honestidade quando é difícil, a calma quando há provocação e a generosidade quando há escassez. Imagine o karma como um jardim. O caos é como uma tempestade que revirou a terra e arrancou algumas plantas. Você pode sentar e chorar sobre as flores perdidas, ou pode aproveitar que a terra está revolvida e fértil para plantar sementes de árvores muito mais fortes e frutíferas. A sabedoria budista nos ensina a não olhar para o passado com arrependimento paralisante, mas para o presente com uma determinação vibrante. Você é o arquiteto da sua próxima encarnação, seja ela entendida como uma vida futura ou simplesmente como você de amanhã. Neste estágio, o caos deixa de ser uma tragédia e passa a ser uma matéria-prima. Você começa a se perguntar: qual é a ação mais elevada que posso tomar neste momento? Essa pergunta, repetida sucessivamente, é o que constrói uma vida de significado e paz. O seu futuro não está escrito nas estrelas, mas na ponta dos seus dedos e na intenção do seu coração. Você tem o poder de transformar o chumbo da diversidade no ouro da iluminação pessoal. Concluímos estes capítulos com um convite à ação consciente. Hoje, escolha uma pequena ação que seja motivada pela bondade, não pelo medo ou pela conveniência. Veja como isso afeta o seu estado interno. Se esta mensagem tocou você, não se esqueça de fortalecer nosso trabalho com seu like e sua inscrição. Continue conosco, pois nos capítulos finais vamos desvendar o propósito supremo da existência e como alcançar a paz que o mundo não pode dar, nem tirar. O caos é apenas o começo da sua ascensão. Estamos chegando ao ápice da nossa jornada de transformação. Nos capítulos que se seguem, vamos forjar a força necessária para que você não apenas sobreviva ao caos, mas se torne inabalável diante dele. Se você sentiu o impacto positivo desses ensinamentos até aqui, este é o momento de fortalecer sua conexão conosco. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua participação é o combustível que nos permite continuar trazendo sabedoria profunda para o seu dia a dia. Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora mudará sua percepção sobre a própria força. Capítulo 8 – A Mente de Diamante, Forjando a Resiliência Inquebrável. No budismo, existe um conceito poderoso chamado Vajra, que pode ser traduzido como diamante ou raio. O diamante é a substância mais dura da natureza, ele pode cortar qualquer coisa. Mas nada pode cortá-lo. Ele é transparente, puro e indestrutível. Este capítulo é sobre como você pode cultivar uma mente de diamante no meio do caos. Muitas vezes, pensamos na resiliência como a capacidade de aguentar pancadas, mas a resiliência budista vai além. É a capacidade de permanecer tão lúcido e tão fundamentado na verdade que as dificuldades externas perdem a capacidade de ferir a sua essência. O caos é a pressão necessária para transformar o carvão da sua mente comum no diamante da consciência desperta. Sem a pressão das dificuldades, nossa mente tende a permanecer dispersa, frágil e dependente de confortos temporários. Quando a vida aperta, quando o caos nos cerca, somos forçados a buscar dentro de nós o que é verdadeiramente sólido. A mente de diamante é alcançada através do cultivo de prajna, ou sabedoria transcendente. Esta não é uma sabedoria de livros, mas a visão direta da realidade. É entender que, embora o caos mude as formas da sua vida, ele não pode tocar no observador silencioso que habita em você. Para forjar essa mente, você deve praticar a não-dualidade. No caos, a mente dualista separa tudo em um bom e mal, sucesso e fracasso. A mente de diamante vê apenas fenômenos surgindo e desaparecendo. Se você perde algo, a mente comum chora a perda, a mente de diamante observa o espaço que foi aberto para o novo. Se você é criticado, a mente comum se defende,
A mente de diamante usa a crítica como um espelho para o autoexame, sem se deixar abater. Essa clareza absoluta é o que permite que você tome decisões assertivas quando todos ao seu redor estão em pânico. Enquanto você absorve essa ideia de uma força inabalável, reserve um segundo para agir. Se você quer manifestar essa mente de diamante em sua vida, deixe o seu like agora e verifique sua inscrição. Ao se inscrever, você declara que não aceita mais ser apenas um reflexo das circunstâncias, mas sim o senhor do seu próprio estado interno. Deixe um comentário dizendo mente inabalável para selar este compromisso com a sua evolução. A mente de diamante também se manifesta através da paciência absoluta, Shanti. No budismo, a paciência não é apenas esperar passivamente, é a aceitação ativa e vigorosa de que as coisas levam tempo e que a dor faz parte do processo de purificação. No meio do caos, a mente comum quer uma solução mágica e imediata. A mente de diamante sabe que o caos é um processo alquímico. Ela se mantém firme, observando as chamas da crise consumirem o que é falso, esperando o momento certo para agir com precisão cirúrgica. Você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento e passa a ser o eixo em torno do qual o mundo gira. Outro aspecto vital é o vazio, Shunyata. Não o vazio de falta de sentido, mas o vazio de potencialidade. Quando o caos destrói suas certezas, ele está, na verdade, limpando o terreno da sua mente para que a verdadeira sabedoria floresça. Uma xícara cheia não pode receber chá novo. O caos esvazia a sua xícara. A mente de diamante celebra esse esvaziamento, pois sabe que, no vazio, todas as possibilidades de evolução estão presentes. Você descobre que a sua verdadeira segurança não está no que você construiu do lado de fora, mas na vastidão inesgotável da sua própria consciência. Ao praticar essa estabilidade, você se torna um ponto de referência para os outros. Em uma sala escura, uma única vela faz toda a diferença. Em um mundo caótico, uma mente resiliente e sábia é um farol de esperança. A sua evolução não serve apenas para o seu bem-estar, ela serve como um convite para que todos ao seu redor também busquem sua própria luz. O caos não veio para te destruir, ele veio para testar a dureza do seu diamante e remover as impurezas que ainda escondiam o seu brilho. Capítulo 9. O despertar do coração, o propósito supremo na dor. Chegamos a um dos pontos mais sensíveis e profundos da sabedoria budista, o papel do sofrimento no despertar. Frequentemente, perguntamos por que quando o caos nos atinge. A resposta budista, embora possa parecer austera no início, é profundamente libertadora. O sofrimento é o grande despertador da humanidade. Se a vida fosse um mar eterno de rosas e prazeres fáceis, nunca olharíamos para dentro. Nunca buscaríamos a verdade. O caos é o choque que nos retira do sono da ignorância e nos força a buscar o propósito supremo da existência, que é o despertar, ou Bodhi. A evolução não é um acúmulo de bens, conhecimentos ou títulos, a verdadeira evolução é o despertar do coração compassivo. No meio da sua própria dor, você começa a desenvolver uma empatia profunda pela dor de todos os seres. Você percebe que o caos que você enfrenta é compartilhado por milhões de outras formas. Esse reconhecimento dá origem à Bodhisattva, a mente da iluminação motivada pelo desejo de aliviar o sofrimento alheio. É aqui que a sua vida atinge um novo patamar de excelência. Você para de lutar apenas pela sua sobrevivência e começa a viver por um propósito maior. Neste momento de profunda conexão, convido você a fortalecer esta corrente de propósito. Se este ensinamento está abrindo as janelas da sua alma, deixe seu like e inscreva-se no canal. O ato de se inscrever não é apenas seguir um perfil, é fazer parte de uma comunidade de buscadores que decidiram transformar a dor em luz. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo no caos. Este é o seu primeiro ato de Bodhisattva hoje. O propósito supremo que o caos revela é que somos todos aprendizes na escola da vida. Cada crise é uma lição de desapego, de humildade e de força.
Quando você aceita que o sofrimento tem um papel pedagógico, ele deixa de ser um castigo e passa a ser um professor. Você aprende que a felicidade autêntica não é algo que se encontra, mas algo que se cultiva através da transformação da mente. O caos desmantela as falsas fontes de felicidade, como o prestígio e o prazer sensorial efêmero, para que você possa encontrar a fonte eterna que jorra de dentro de você. Viver com o coração desperto significa estar em paz com a incerteza. A maioria das pessoas gasta a vida tentando construir muros contra a incerteza, mas o caos sempre encontra uma rachadura. O desperto, no entanto, constrói uma ponte sobre o abismo. Ele sabe que a vida é um fluxo incessante e que o propósito não é chegar a um destino estático onde não haja problemas, mas sim tornar-se alguém que pode caminhar com serenidade em qualquer terreno. O despertar é a descoberta de que você já possui tudo o que precisa para ser feliz, aqui e agora, independentemente do que aconteça no mundo externo. Neste capítulo, olhe para as suas cicatrizes com orgulho. Elas são as marcas da sua evolução. Cada vez que o caos te derrubou e você se levantou com mais sabedoria e menos ego, você se aproximou do estado de Buda. A dor que você sentiu não foi em vão, ela foi o fogo que temperou a sua alma. Agora, você não é mais um passageiro passivo na sua própria vida, mas um guia consciente. Você entende que a sua evolução é o maior presente que você pode dar ao mundo, pois uma pessoa que encontrou a paz no meio do caos é um milagre vivo. Concluímos este capítulo com uma reflexão sobre a sua jornada até aqui. Você começou no caos, passou pelo silêncio, pelo desapego, pela alquimia emocional e pela interconectividade. Agora, você está forjando uma mente de diamante e despertando seu coração. O estágio final está próximo. No próximo e último capítulo, vamos integrar tudo isso na grande arte de viver uma vida plena e livre. Se você está pronto para o encerramento desta jornada épica, certifique-se de que deixou seu like e está inscrito. O conhecimento liberta, mas a prática transforma. Vamos juntos para o passo final da sua evolução. Chegamos ao momento final da nossa jornada. Este é o capítulo da integração, onde tudo que aprendemos se torna um estilo de vida. Antes de darmos o passo definitivo para o encerramento desta experiência transformadora, faça o seu último compromisso com o seu despertar, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora. Ao fazer isso, você não apenas apoia este trabalho, mas firma um contrato com a sua própria consciência de que você não voltará a ser a pessoa que era antes de iniciar este vídeo. Deixe sua marca de luz e vamos concluir a sua evolução. Capítulo 10. A grande integração, vivendo o Nirvana no cotidiano. Você percorreu um longo caminho. Desde a compreensão da impermanência no capítulo 1 até o despertar do coração no capítulo 9, você desconstruiu velhas ilusões e forjou uma nova base para a sua existência. Agora, surge o desafio final e mais belo: como viver tudo isso no mundo real? Como manter a mente de diamante enquanto enfrenta o trânsito, as contas para pagar, os conflitos familiares e as pressões da sociedade moderna? O budismo nos ensina que a verdadeira iluminação não acontece longe do mundo, mas exatamente no centro dele. Este é o conceito de que Nirvana e Sansara não são dois. A paz que você busca não está em outro lugar, ela está na forma como você se relaciona com este lugar. A evolução definitiva acontece quando você para de ver o caos como algo que interrompe a sua vida e passa a vê-lo como a própria matéria-prima da sua prática. Viver de forma integrada significa que não há mais divisão entre o momento espiritual e o momento comum. Meditar sentado em uma almofada é importante, mas a verdadeira prova de fogo é meditar enquanto você ouve uma crítica injusta ou enquanto lida com uma perda inesperada. A sua evolução é medida pela rapidez com que você retorna ao seu centro após ser desestabilizado. Não se trata de nunca cair, mas de cair com consciência e levantar-se sem amargura. Neste ponto crucial, peço que você olhe para a sua vida como um grande campo de treinamento.
Se você sente que estas lições estão prontas para serem aplicadas no seu dia a dia, clique no botão de curtir e verifique se você ativou todas as notificações. Sua interação garante que a sabedoria continue fluindo para você e para milhares de outras pessoas. O seu like é a prova de que a mensagem de paz é mais forte que o ruído do mundo. Continue firme, pois estamos finalizando a construção do seu novo eu. A arte de viver acordado exige que você mantenha a visão correta. Isso significa ver as coisas como elas são, sem as projeções do seu ego. Quando o caos surgir, em vez de reagir mecanicamente com os velhos padrões de medo e raiva, você fará uma pausa. Nessa pausa, entre o estímulo e a resposta, reside toda a sua liberdade. É nesse espaço de segundos que você escolhe a evolução em vez da repetição. Você se torna um bodhisattva do cotidiano, um ser que busca a sabedoria não apenas para si, mas para o benefício de todos ao seu redor. Sua calma se torna contagiosa. Sua clareza se torna um refúgio para os outros. A integração também envolve o agir sem agir, o vei na tradição zen budista, que é a ação sem esforço egoico. Você faz o que precisa ser feito, mas sem o apego aos frutos da ação. Você trabalha com dedicação, ama com totalidade e cuida da sua saúde, mas mantém o coração leve, sabendo que você é apenas um canal para a vida se expressar. O caos deixa de ser um peso porque você não está mais tentando carregar o mundo nas costas. Você flui com o mundo. Você entende que a sua evolução é um processo natural, como o desabrochar de uma flor, que acontece no tempo certo sob as condições certas. Agora que você possui as ferramentas, a responsabilidade pela sua felicidade está em suas mãos. O caos nunca desaparecerá completamente do mundo, pois a mudança é a lei universal. Mas o caos nunca mais terá o poder de te escravizar. Você descobriu que é possível ser feliz no meio da dor, estar calmo no meio da pressa e ser livre no meio das obrigações. A sua vida agora é uma dança consciente com a realidade. Você é o mestre, o discípulo e o próprio caminho. Conclusão final. Chegamos ao fim desta narração, mas este é, na verdade, o primeiro dia do resto da sua vida. O título deste vídeo prometeu que o caos não era o fim, mas o começo da sua evolução. Esperamos que agora, após esses 10 capítulos, essa frase não seja apenas um conceito intelectual, mas uma verdade vibrante em cada célula do seu corpo. Você aprendeu a silenciar a mente, a soltar o que pesa, a transformar veneno em remédio e a enxergar a teia invisível que nos une. Você forjou uma mente de diamante e despertou um coração compassivo. A jornada do guerreiro espiritual é contínua. Haverá dias em que o caos parecerá vencer, mas lembre-se, a lótus precisa da lama. Toda vez que você se sentir perdido, volte a este vídeo, respire fundo e reconecte-se com a sua essência. Você tem dentro de si uma luz que nenhuma tempestade pode apagar. Use essa luz para iluminar o seu caminho e o caminho daqueles que cruzarem o seu destino. A paz que o mundo tanto procura começa exatamente aí, no silêncio da sua alma. Agradecemos profundamente por ter nos acompanhado até este momento final. Se este conteúdo transformou sua percepção e trouxe clareza para o seu coração, não saia sem antes deixar seu like final e se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Escreva nos comentários, eu sou a evolução. Essa afirmação é o selo do seu novo estado de ser. Compartilhe este vídeo como seu primeiro grande ato de generosidade após este despertar. Que você caminhe com paz, que você viva com propósito e que o caos seja sempre o seu degrau para a luz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres estejam em paz. Até a nossa próxima jornada.